ser um homem chamado Atanásio, que é um dos pais gregos, que vai fazer a primeira compilação dos 27 livros, igual nós temos hoje. Mas depois eu chego lá, vamos continuar aqui nossa dissertação. Então, na verdade, não havia um pensamento de dizer, vamos então fazer uns livros para a igreja, uns livros para pregar, livro de escola dominical, não havia isso na época. A ideia não era compilar livros, a ideia era pregar o evangelho. Mas, de fato, Paulo começou a usar as cartas, né, para escrever, depois os apóstolos também, porque os outros apóstolos eles não podiam ficar ali apenas, né, cuidando de um trabalho sem poder fazê-lo chegar mais longe. A carta era um grande instrumento da época. E aí vai aparecer os chamados amanuenses. Amanuenses eram as pessoas chamadas de copistas, que é amanuenses. Amanuense é uma palavra de origem latina, ad mano, seria escrever com a mão. Os amanuenses aparecem. Isso que me deixa muito feliz, porque quando se fala em copistas, você fala assim, mas não temos mais os originais daquela época, das mãos de Paulo, temos muitas cópias em grego que veio depois. Sim, mas havia essa profissão, a amanuense, que eram os copistas, que eram os escribas também, lá no Antigo Testamento. Esse pessoal, eles eram preparados para isso. Eles conheciam vários idiomas, eles ajudavam na interpretação. Quando alguém ia ditar uma carta, porque era muito comum o autor também ditar uma carta, nem sempre o autor escrevia uma carta. Paulo vai falar depois do meu próprio punho, porque ele queria, notarizar aquela carta, né? Mas era muito comum os amanuenses ouvirem, e às vezes ouvirem numa língua e escrever em outra língua, e por causa disso, melhorar a ideia da frase. Então, o que me deixa muito feliz é que, embora fossem homens comuns, nem sempre cristãos, mas eles tinham naquela época um zelo de fazer algo muito bem feito, porque eles sabiam que algum erro condenaria o trabalho deles, e muitas vezes custaria até a morte. Isso é interessante. Então os amanuenses aparecem aí agora. Paulo vai citar o Tércio, lembra? E tem mais outros lá que Paulo cita, tem mais um, pelo menos mais um que Paulo cita. E você vê pelas cartas de Paulo que tem hora que parece que ele está ditando a carta. É um caso desse, do amanuense aí que está ditando a carta, escrevendo a carta que está sendo ditada. Então naquela época existiam os materiais para fazer as cartas. Eu vou começar com o papiro. Eu tenho aqui em minhas mãos um papiro, ó. Esse papiro é original, olha aí, ó. Original. Por acaso é um papiro egípcio que eu trouxe do Egito. Esse papiro foi feito na minha frente. O rapaz, ele pega um tipo de... Esse material parece o palmito, sabe? É uma planta, um junco, né? Que tem. Eles pegam esse junco, eles abrem, parece um palmito mesmo. Eles põem em cima de uma superfície rústica, eles pegam um pedaço de madeira e vão fazendo até ficar liso, vão assim, imprimindo, né, até ficar liso, e eles colocam para secar, aí vira, ó, vestido de papel. E aqui eles escrevem. Nesse caso aqui do Egito, é argila, é um tipo de tinta que eles colocam aí, tá? É uma comunicação egípcia. Mas eu tenho aqui em minhas mãos esse papiro. Esse instrumento de papel foi usado pelas cartas dos apóstolos, porque o pergaminho vai vir bem depois. Então os primeiros escritos, né, as cartas, as epístolas, né, os evangelhos, escritos em papiro. Um diferencial de Paulo, porque Paulo quando escrevia demais. Anote aí essas informações, enquanto eu estou dando aula, você vai ter isso na apostila, mas é bom você anotar. As cartas, as missivas da época, feitas pelos filósofos, um decreto de lei, era feito com 80 a 90 palavras. Mas o apóstolo Paulo, ele inaugurou a epístola, que era muito mais que uma carta. Pra você ter uma ideia, uma das menores cartas dele é Filemão, que tem 1.311 palavras. Uma das cartas maiores é a Romanos, que tem 7.114 palavras. Então ele inaugurou essa fase da epístola. Então eu tinha o papiro.
O papiro também era fabricado em Alexandria e distribuído para o mundo inteiro. Na verdade, era um comércio muito rentável naquela época. Mas quando Alexandria ficou sabendo que na Turquia, lá na Biblioteca de Celso, eu tive lá também, hoje não existe, né? São ruínas, né? Na Biblioteca de Éfeso, estava se produzindo muitos livros. Inclusive lá na de Celso tinha 12 mil livros. O que foi que a Alexandria fez? Ela trancou os navios que levavam papiro. E aí não podia mais escrever. Isso impulsionou alguém a ter ideia de fazer em outro material. Aí veio o vellum, que é do couro de vitela, e vem o pergaminho, que é também, o pergaminho é feito do couro de animal. É como se fosse isso aqui, ó. O pergaminho é tipo um couro mesmo, tá vendo? Isso aqui eu trouxe lá de Israel, né? Isso aqui, ó, o pergaminho, só que isso aqui é moderno, isso aqui é novo. Na verdade era assim, ó. Era um rolo assim, eles colocavam aqui dentro, aqui dentro, tá vendo? E aqui, ó, tinha o rolo. Olha aí. Esse rolo aqui é o que eu escrevi, essa carta aqui é o que eu escrevi no papel, né? No papiro. Eles colocavam isso aqui, eles rolavam isso aqui, né? E guardavam essas cartas, faziam as suas memórias, colocavam no cano, aqui ó, a cana, tá vendo? E para escrever esse material tinha uma caneta, essa caneta aqui, que é a caneta grega. Ela molhava no tinteiro, eu tenho aqui um tinteiro também da época, olha aqui, um frasquinho do tinteiro da época, tá vendo? Eu tenho aqui a caneta que os apóstolos escreviam, às vezes também usavam penas, sabe? Aí eu molhava aqui e escrevia no papiro, né? Aí eu tenho uma folha de papiro aqui, que eles escreviam. Uma coisa interessante sobre o papiro, eu tenho aqui esse kit aqui para mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Esse é um kit lá que eu trouxe de Pérgamo. Também tinha bem antes, tinha a cuneiforme, que era a escrita feita talhada, né? Olha aí. Isso aqui eu trouxe de Petra, da Jordânia. Então nós temos o pergaminho, temos o vellum, temos o papiro. Os apóstolos escreveram em papiro. E depois eles, então, foram para, quer dizer, após eles, os copistas, né, que vieram depois, fizeram no pergaminho. A palavra pergaminho porque é de Pérgamo, tá? Que é lá da Turquia. Uma coisa interessante naquela época é que existiam as escolas de copistas, né? Sociedades de amanuenses. Então, às vezes eu queria encomendar uma carta, tipo assim, gente, eu achei aqui uma carta de Paulo, eu queria copiar essa carta e mandar para uma comunidade. Então eles se reuniam numa sala e aí a pessoa alguém ditava a carta e eles iam escrevendo. De um copista para outro havia algum tipo de diferenciação, tipo uma palavra que saiu errado, ele ouviu também diferente, tem uma outra conotação. Eu vou dar um exemplo aqui. Quarto século, quando Jerônimo foi encomendado para fazer a tradução da Bíblia do grego para a Vulgata latina, que é o latim vulgar, a palavra malã, em latim, ela pode ser maçã, como pode ser mal. Por isso que as pessoas liam lá o Éden, sobre o Éden, em latim, e aí aparecia que a Eva tinha pecado, feito mal, a maçã. Foi dali que começou a se usar essa maçã mordida que tem hoje, mas é uma tradução. O que eu acho muito importante é que as traduções que falam das doutrinas pétreas, das doutrinas fundamentais do Evangelho, essas não foram confundidas nem mexidas. Graças a Deus. Até isso o Espírito Santo trabalhou para não termos nenhum tipo de problema nessa área, né? Vamos falar agora um pouco sobre a forma da escrita, como eles evidenciavam essa escrita grega. Temos o rolo, eu te mostrei aqui agora há pouco, né? O rolo, aqui ó. Temos o rolo. Temos o codex. O codex era uma folha, apenas uma folha né, que eles usavam. Ou então um pedaço de madeira, era tipo cuneiforme, o codex. Porque ao invés de eu ter um rolo comigo, eu queria só uma página, era um codex, ok? E também esse era o material. Agora, para a escrita, eles tinham um estilo chamado uncial, que era
que eram todas as letras em maiúsculo. Isto para ganhar espaço dentro do pergaminho ou dentro do códex. Não havia conjunção e, com, sem. Essa questão de vírgula era muito precário. Dava para entender lá o sentido da coisa. Mas eram letras garrafais, letras em formas maiúsculas. Chamava de unciais. A partir do terceiro século que começa então as letras minúsculas no grego, porque até então era tudo uncial. Aí depois, com o passar do tempo, muita coisa muda, muita novidade, muita inserção de outros costumes, de outros povos, né?